Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos retomar o estudo dos reinos da natureza e aí finalizando com o quinto e último reino, que é o chamado reino Metazoa ou reino Animalia, e na língua portuguesa conhecido por nós como reino animal. Aqui nós temos uma pequena relação mostrando a classificação, né, dos filos, que são as subdivisões dos reinos, os filos do reino Animalia. Temos do lado esquerdo o nome em latim e do lado direito nós temos o nome em português. E os nomes desses filos, eles têm uma ligação com a característica de cada grupo de animais desse reino. Vamos ver então. Porífera é o conhecido reino dos poríferos ou esponjas. Quinidária ou salenterata é o reino dos quinidários ou salenterados. Platelmintes são os platelmintos ou vermes achatados. Nematelmintes são os reinos, é o filho do nematelmintos ou nematóides, ou ainda vermes cilíndricos. Temos o molusca, que são os moluscos, anelida, que são os anelídeos, artrópoda, que são os artrópodes, equinodermata, que são os equinodermes, e por fim o cordata, que são os cordados. Vamos ver cada um desses e as suas respectivas características. Poríferos ou esponjas. Características gerais. É um filo composto por animais muito primitivos, conhecidos por esponjas, que vivem em água salgada ou água doce. Mas geralmente esses animais são encontrados na água salgada, no fundo do mar, correto? Depois temos os quinidários ou salenterados. Por que esse nome quinidários? Do grego quinides, que quer dizer irritante. São animais aquáticos de água doce ou salgada, entre os quais os mais conhecidos são aquelas conhecidas águas vivas, as anêmonas do mar, as hidras e caravelas e os conhecidos corais. Então, temos aqui a foto de cada um deles, né? E você já deve ter visto falar sobre as águas vivas. Algumas praias brasileiras nós encontramos esse tipo de animal, que ele causa uma irritação na pele do ser humano quando a pessoa mergulha no mar e tem um contato com esses animais. Então a irritação é muito forte, podendo chegar a causar lesões na pessoa, correto? Agora, os platelmintos. Platel vem de achatados. Elmintos vem de vermes. Então, são os vermes achatados. Características: animais de vida livre, como a planária, ou parasitas, como as tênias e as solitárias, que nós vamos falar mais na frente no segundo vídeo, as doenças causadas por esses animais. Nematelmintos, nematóides ou vermes cilíndricos. Então, nematel quer dizer cilíndrico e helmintos quer dizer vermes. Então, nematóides são os chamados vermes cilíndricos. Características gerais: a maioria é parasita, os ascaris ou lombrigas e os vermes do amarelão são os mais conhecidos entre nós. Então, são parasitas do intestino humano. Vamos também mais na frente falar sobre essas doenças. Os moluscos. Esse nome molusco vem de mole. Então são animais de corpo mole, muitos deles dotados de conchas calcárias, como os mexilhões, as ostras, as lulas e os polvos. Então tem aí umas fotos, né, bastante elucidativas, mostrando esse grupo de filo do reino animal. E, por sua vez, geralmente esses animais têm também uma vida aquática e da água salgada, certo? Agora os anelídeos. Esse nome anelídeos vem de anel. São animais que têm um corpo segmentado, formado por anéis repetidos.
as minhocas e as sanguessugas são as mais conhecidas. As minhocas têm importância muito grande na agricultura, né, porque ela tem um papel bastante interessante na questão da o solo. Ele, quando é rico em minhocas, ele fica um solo bastante poroso, porque elas ficam cavando galerias para se alimentar, e aí elas favorecem o solo a uma aeração, e aí ajudar no crescimento das raízes das plantas e também na transformação da matéria orgânica em nutrientes. Já as sanguessugas, elas no passado eram muito usadas para tratar doenças que tinham como base, né, a obstrução dos vasos sanguíneos, né, que são as doenças causadas por dizer assim, tromboses, né, dificuldade da circulação do sangue, e aí, né, como se fosse uma coagulação mais frequente. Então, esses sanguessugas eram usados para sugar o sangue, né, e a proporção que elas iam sugando o sangue do ser humano, elas iam deixando o sangue mais fluido e aí facilitando para o combate, né, dessas obstruções. Os artrópodes é um filo muito conhecido, né, vem do grego arthros, quer dizer articulado, e podos, pés, patas ou apêndices. São animais invertebrados caracterizados por possuírem membros rígidos e articulados e terem vários pares de pernas. Muito diversificado, este filo compreende 5 classes, onde crustáceos, insetos e aracnídeos são os mais conhecidos. Mais na frente nós vamos falar um pouco mais sobre essas classes. Exemplo, aranhas, insetos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Exemplo de artrópodes. Os insetos têm 6 patas ou 3 pares de patas: pulga, barata, borboleta, mosca, abelha, besouro, formiga, pernilongo. Então é bem interessante dizer que como essa subdivisão, né, do filo se divide nessas classes, então cada classe essas classes dos insetos, por exemplo, ela tem diversas subdivisões chamadas de ordens. E as ordens têm as famílias e as famílias têm a espécie. Então cada inseto desse pertence a uma ordem da classe dos insetos. Os aracnídeos, que são as aranhas, se diferem dos insetos por terem um par de patas a mais, ou seja, não tem 8 patas, e os insetos 6 patas. Então os aracnídeos são conhecidos como as aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, etc. Já os crustáceos têm 10 patas: camarão, lagosta, siri, caranguejo, etc. Os quilópodes têm um par de patas por segmento do corpo. As lacraias é um exemplo. E os diplópodes, 2 pares de patas por cada segmento do corpo. E olho de cobra e o embuá. O embuá, vou botar aqui na tela para mostrar a vocês o exemplo de um quilópode, que é o embuá. Vou ver se aqui mostra, aqui volta, aqui não volta aqui. Na frente eu mostro mais. Os equinodermos. Os equinodermos, do grego equinos, quer dizer espinho, e derma quer dizer pele. São todos marinhos, mas não nadam e não flutuam. Eles se arrastam ou ficam fixos ao fundo ou em rochas. Exemplo, estrela do mar, ouriço do mar. Então eles têm o corpo coberto de espinhos. Tá aí algumas fotos, né, que você já deve ter visto em filmes, em documentários e assim por diante. Os cordados. Esse é onde nós estamos incluídos. Não uma classe, ou melhor, um filo cordado que se divide em 5 classes. São as classes dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o filo dos cordados tem 5 classes. Então, a última é a última da escala da evolução, né, que somos nós, os mamíferos. Então, aí a gente vai mais na frente falar sobre cada uma dessas classes, correto? Então, é por aí que a gente encerra essa primeira etapa, que são as classificações dos filos, né? No segundo momento, que é o segundo vídeo, nós vamos
destrinchar cada um desses grupos e vamos finalizar o estudo do reino animal mostrando algumas doenças causadas por alguns grupos desses animais, desses filhos que nós nos reportamos, ok? Então, por aqui nós ficamos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.